Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Olavo, sou fellow do primeiro ano de Retina, aqui da Unicamp, e vou apresentar a reunião científica de hoje, cujo tema é manifestações oftalmológicas das arboviroses. Então, quando a gente fala de arbovirose, a gente está falando daquelas doenças transmitidas por vírus, cujo vetor são artrópodes, né? Em sua maioria, mosquitos. E os representantes mais importantes no nosso meio são aqueles da família Flaviviridae, da qual pertence o vírus da dengue, vírus Zika e febre amarela, e da família Togaviridae, o representante mais comum no nosso meio é o vírus chikungunya. Essas doenças têm, como características clínicas muitos sintomas em comum, né? Tem um overlap muito grande das manifestações e, inclusive, uma confusão de diagnóstico muito grande, ocorrendo até muitas vezes reação cruzada, nas sorologias. Alguns sintomas, algumas sutilezas podem direcionar para uma ou outra doença, e as complicações também nas variantes mais graves também podem ser mais características de cada uma das doenças. Além de ser muito semelhante em termos de manifestação clínica, né, a distribuição geográfica dessas doenças também é muito semelhante, uma vez que ela se dá onde há a reprodução dos mosquitos, né? A gente sabe que esses artrópodes eles, se reproduzem em regiões de clima tropical e subtropical, cometendo muitas vezes países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Essas doenças são classificadas como doenças negligenciadas, porque muitas vezes acometem populações de menor renda, né? Mas esse mapa aqui ele é interessante, de um artigo recente da Nature, que compara regiões endêmicas nos mapas prévios em relação aos mapas atuais. E o que está marcado em verde são as novas regiões de risco para a ocorrência de arboviroses, mostrando um aumento aí, então, das regiões que podem sofrer com esse tipo de doença. Existe até nesse artigo, né, ele cita uma previsão de que no ano de 2100, algumas regiões de clima temperado, incluindo América do Norte e Europa, vão apresentar regiões de endemia para as arboviroses, ou seja, aumentando tanto em número absoluto de casos quanto na distribuição geográfica. Então aí surge a importância, né, cada vez maior da gente conhecer mais sobre essas doenças e o impacto delas na saúde pública. Agora, puxando um pouco mais para as manifestações oculares, essas doenças são semelhantes não só nas manifestações sistêmicas, mas também nas manifestações oftalmológicas. Então, eu vou falar principalmente sobre a dengue, mas o que eu vou falar sobre a dengue muitas vezes pode ser expandido para essas outras doenças. Só quis ressaltar aqui no Zika, né? Que além daquelas malformações congênitas do sistema nervoso central, também pode apresentar malformações de globo ocular, né? Como coloboma retiniano, atrofia óptica e lesões cororetinianas presentes ao nascimento. Começando então na fisiopatologia da dengue, uma doença que eu acho que que é importante a gente saber que ela tem um fator muito importante imunológico do ponto de vista inflamatório e de lesão endotélio vascular. Vão acontecer várias vias que vão acabar culminando com lesão do endotélio vascular, aumento da permeabilidade, por consequência, um aumento do extravasamento plasmático. Isso acontece tanto pela imunidade inata quanto pela imunidade adaptativa. Então, na parte da imunidade inata, né, o vírus da dengue vai se associar às células dendríticas, ativando então os macrófagos e os monócitos, além de ativar o sistema complemento pela via alternativa, né, formando um complexo de ataque à membrana que também vai atacar o endotélio capilar. Além disso, no sistema imune adaptativo, aquele antígeno NS1, que a gente até fala muito no diagnóstico, né? Ele desempenha um papel fundamental na fisiopatologia, uma vez que os anticorpos produzidos contra esse antígeno NS1 vão ser responsáveis por ativar essa via de transcrição, que é a SNF-κ-beta. Essa via, ela vai acabar produzindo muitos fatores inflamatórios, como interleucinas, esse MCP1, que é um fator quimiotático de monócitos, e a produção dessa proteína ICAM-1. Essa proteína ela vai ficar na membrana plasmática das células endoteliais e ela favorece a adesão de leucócitos, permanecendo, sim, a inflamação, né, das células endoteliais. Mais além, outro fator importante é o que acontece, na verdade, mais frequentemente quando acontece reinfecção por um sorotipo diferente, né, da dengue.
A gente sabe que os anticorpos produzidos com o sorotipo antigo, eles são não neutralizantes contra o sorotipo da infecção atual. Eles acabam, além de não ser neutralizantes, desempenhando um papel de facilitantes da célula, do vírus, de entrar nas células e estimulando a ação dos linfócitos T reguladores, que vão acabar diminuindo a resposta do tipo interferon 1. Ou seja, a gente tem uma condição em que há uma inflamação muito importante, produção de anticorpos contra, autoanticorpos contra plaquetas, contra células endoteliais, ao mesmo tempo que, por outro lado, não é uma resposta eficaz para combater a replicação viral. Agora, falando um pouco das manifestações oculares em si, os estudos mostram que elas acontecem, em sua maioria das vezes, em pacientes mais jovens, então entre 25 e 30 anos. São sintomas normalmente autolimitados e de curta duração, principalmente quando pegam um segmento anterior do olho. O principal sintoma referido pelos pacientes é embaçamento seguido de escotoma. O sinal oftalmológico mais comum observado é a hemorragia subconjuntival, tem a ver com a plaquetopenia e com a ação daquela proteína NS1. O veite pode acontecer, é bem comum acontecer na dengue. Uma vez que eu falei, a gente tem bastante lesão do endotélio vascular, a gente tem extravasamento, aumento da permeabilidade e, por consequência, ruptura da barreira hematorretiniana e hematoaquosa. Então, pode acontecer o veite anterior, a gente tem uma incidência que varia aí entre 4% e 17% dos casos de dengue. Ela tende a ser bilateral, mas não necessariamente simultânea. E pesquisando na literatura, eu vi que tem dois picos de incidência que ela ocorre. Uma tanto durante a fase aguda da doença, que é no nadir da trombocitopenia, ou mais tardiamente, cerca de 3 a 5 meses depois da resolução da dengue, mostrando aí um componente mais imunomediado versus o VIH anterior. Normalmente tem bom prognóstico. O VIH intermediário é um pouco mais raro, mas também foi descrito na literatura. Tem pacientes que apresentam de forma isolada vitreite ou condensações vítreas. Mas tem ainda poucos dados, né, sobre eficácia de tratamento. Enfim, normalmente os estudos, até que eu vou mostrar aqui, são feitos de relatos de casos ou séries de casos. O vídeo posterior eu vou falar aqui dentro das manifestações retinianas, agora puxando um pouco mais para a nossa reunião. A gente tem uma doença que afeta muitos vasos e tem um componente inflamatório muito importante, então a gente pode ter vários achados diferentes na retina. Alterações vasculares, como engurgitamento, aumento da tortuosidade, embainhamento vascular, NMA pode acontecer durante a dengue, hemorragias intrarretinianas, edema retiniano, seja macular ou difuso, presença de manchas algodonosas, DR seroso, síndrome de efusão coroidal, neovascularização de coroide, neuropatia óptica e neuritiótica também. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre algumas dessas alterações, começando pela vasculite. A vasculite observada durante os casos de dengue, ela pode ser muito variável, tanto na localização, sendo setorial ou difusa, quanto na sua característica, podendo ser mais inflamatória, componente ou com componente oclusivo. Está associada muitas vezes a descolamento seroso e infarto macular. E o aspecto angiográfico vai ser desse extravasamento perivascular, que nem está aparecendo nessas imagens aí. Retinocoroidite também pode acontecer durante os episódios de dengue. Então, aqui eu trouxe dois relatos de uma série de casos. Primeiro, mostra mais a fase aguda, né? Então, a gente tem uma mulher de 32 anos com 7 dias de sintomas de dengue, acuidade visual de 20/100 e 20/40. Dá para ver essas áreas aí de retinocoridites branquiçadas, associado a hemorragias intrarretinianas. E na imagem de baixo, é um homem de 43 anos, já numa fase mais tardia, depois da cicatrização das lesões desses focos de retinocoroidite. Ao veite posterior, então, aqui é um caso que ilustra bem uma paciente que apresenta vasculite, apresenta hemorragias intrarretinianas e no OCT apresenta edema macular. No decorrer da evolução dessa paciente, né, foi descrito que ela apresentou uma melhora importante anatômica, mas persistiu após 3 meses com o escotoma paracentral, confirmado aí com uma redução da sensibilidade do ERG multifocal.
Neuroretinite pode acontecer também. Então, aqui foi relatado um caso de um paciente de 24 anos, ou seja, jovem, 2 semanas depois do início dos sintomas, que evoluiu com hiperemia de disco óptico, estrela macular e hemorragias intrarretinianas. O OCT dele demonstrava, então, disrupção de elipsoide, presença de fluido intrarretiniano e subretiniano e presença desses focos hiperreflectivos. Neurite ótica é bem interessante, para a gente prestar bastante atenção, porque os quadros de neurite ótica relacionados à dengue podem muitas vezes ser atípicos, por alguns motivos. O primeiro deles, eles podem tender à bilateralidade, é, podem ser indolores e a acuidade visual é uma baixa visual profunda, ou seja, na fase aguda a visão varia entre 20 e 200 e percepção luminosa, diferenciando aí da neurite típica que a gente está acostumado aí nas desmelinizantes. Então, como sintomas, a gente vai ter a presença de escotomas, descromatopsias e baixa acuidade visual. E a explicação para isso tem várias ainda. A fisiopatologia ainda está sendo esclarecida, mas pode ter a ver com um aumento da permeabilidade vascular, agressão direta do vírus ou uma ação imunomediada. O tratamento proposto na maioria dos casos também é a pulsoterapia com metilprednisolona, pensando aí nesse componente imunomediado. NMA, a gente teve uma aula recente, né? Não vou me aprofundar muito no assunto, mas a gente pode ser uma das possíveis acometimentos do vírus da dengue na retina. Então, a gente vai ter uma inflamação com uma interrupção do fluxo do plexo retiniano profundo. Como sintomas, os pacientes vão apresentar um escotoma paracentral de início agudo, o OCT com disrupção das camadas externas, como a elipsoide, limitante externa e zona de interdigitação. E na angioflúor, a gente pode ter uma hiperfluorescência perifoveal com staining no disco óptico. O OCTA também é um exame muito importante para registrar esses casos e diagnosticar, né? Mostrando uma interrupção do fluxo do plexo profundo aí, retiniano e aumento da zona vascular da fóvea. Aqui um caso de uma paciente com NMA, uma paciente de 71 anos, com um quadro de dengue, evoluiu com esse fundo de olho aqui, mostrando uma lesão marrom avermelhada em forma de cunha na região perifoveal. Seu campo visual mostrava um escotoma seco central no olho direito, escotoma central no olho esquerdo. O OCT mostrava a disrupção da zona elipsoide. O OCT aqui, a gente vê na data VQC de 2015. E em 2019 foi repetido o OCT dessa paciente. Ela não tinha mais a disrupção da elipsoide, mas permanecia como interrupção da zona de interdigitação dos fotoreceptores. Em relação à maculopatia, esse grupo aqui se propôs a caracterizar bem os quadros de maculopatia associados à dengue, né? Então, o que que eles chegaram à conclusão? De que a maior parte dos casos são bilaterais, né? 70 a 80% dos casos são bilaterais, sintomas de baixa acuidade visual, escotoma e, mais raramente, metamorfopsia. É, o achado mais comum é o edema macular, seguido de hemorragias intrarretinianas. E eles propõem uma classificação do edema macular relacionado à dengue, da maculopatia. Então, começando com a maculopatia tipo 1, que ela é caracterizada pelo espessamento retiniano difuso com aumento da espessura retiniana ao redor da fóvea, podendo estar associado à perda da depressão foveal. O tipo 2 é o edema cistoide. Então, vai ter esses grandes espaços cistoides separados por septos hiperreflectivos entre si. E o tipo 3, que é um bem interessante também, que é a foveolite, né? Que vai ser uma área de espessamento e alta reflectividade da retina externa. O grupo do Agarwal, então, fez em 2017 um acompanhamento de uma série de casos de pacientes que apresentaram-se na clínica com dengue e queixas visuais. E separaram os pacientes que tinham maculopatia e realizaram um acompanhamento desses pacientes com exames seriados. Depois, então, eles fizeram todos os exames com acuidade visual, pressão intraocular, biomicroscopia, fundo de olho, anjo e OCT e OCTA tanto na admissão quanto 1, 3, 6, 12 e 24 semanas após, né? A Anja foi só o baseline, o restante dos exames eles fizeram em todas essas avaliações. E aqui estão todos os resultados obtidos por eles, né, nessa avaliação. Vou ficar falando sobre tudo,
mas acho interessante a gente ver que os pacientes que tinham maculopatia tinham realmente no fundo de olho, dava para ver uma alteração do brilho foveal. No OCT tinha hiperreflectividade da plexiforme externa e de outras camadas externas da retina, e no OCTA, grande parte também aparecia uma interrupção do fluxo venoso é, do plexo profundo retiniano. E aqui é um dos casos de foveolite desse estudo que eles registraram bem, que eu achei interessante trazer aqui para a gente ver, de uma mulher de 35 anos que apresentou um quadro de foveolite em ambos os olhos alguns dias depois de um episódio febril, né, com o diagnóstico de dengue. No fundo de olho ela tinha hemorragias retinianas e na anjo tinha um espaço, tinha um pequeno ponto de líquido perivascular foveal. No OCT Swept Source, foi observado, então, presença de celularidade vítrea, hiperreflectividade da plexiforme externa, presença também de espaço cistóide, espessamento retiniano e perda da pressão foveal. 3 meses após foi repetido o ACT, eles deixaram aqui registrado, com resolução da celularidade vítrea, mas a paciente evoluiu então com afilamento retiniano, principalmente ao nível da plexiforme externa e normalização da depressão foveal. O OCTA tem aqui o baseline, então dá para a gente ver que realmente tem um déficit na circulação do plexo superficial retiniano na região perifoveal, e o OCTA 6 meses após, dá para ver o retorno da circulação dos plexos superficial e profundo retinianos, né? Então, aqui estão minhas referências.